Voltamos com Cidadania em Debate, aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, estamos recebendo o historiador Bernard Beltrán, que também é um sindicalista, e o professor de Políticas Mundial, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. No bloco anterior, a gente fez aqui uma rápida leitura sobre a situação política, econômica da Argentina, e agora nós vamos fazer 2 pontos que a gente entende ser interessante. Uma, que é a questão midiática, né, tanto para Brasil e Argentina, e outra, essa semelhança de políticas que se desenvolve na Argentina e se desenvolve também no Brasil, principalmente as questões políticas e econômicas. E quem vai nos explicar essas semelhanças e essas estratégias é o professor Jorge Gustavo. Professor Jorge, como que se dá essas semelhanças Brasil-Argentina nessas questões políticas e econômicas? É interessante recorrer um pouco à história recente dos dois países, né? Quando a Argentina estava saindo da sua ditadura e o Brasil também, havia um processo inflacionário muito forte nos dois países e tanto lá o presidente Alfonsín como aqui o presidente Sarney procuravam fazer aqueles planos econômicos que visavam a estagnar, conter a inflação e tentar relançar a economia. E aí se falava que o que acontecia na Argentina, um pouco depois aconteceria no Brasil e se apelidou esse fenômeno de efeito Orloff. Quer dizer, a ressaca do dia seguinte sobra para cá. E aí na Argentina se criou então o Plano Austral, aqui se criou o Plano Cruzado. Ambos fracassaram. Aí se criou o Plano Primavera na Argentina, aqui se criou o Plano Verão. Fracassou também. E isso foi ocorrendo e se verifica essas semelhanças, como tu fala também no plano político e na comunicação social, que lá na Argentina tu tem um poder enorme do Grupo Clarim, televisão, jornal, rádio, internet. Inclusive houve uma reação lá dos kirchneristas fazer a lei de meios, né, para tentar controlar essa enorme hegemonia que aquele grupo tem. E nós temos aqui no Brasil a Rede Globo, que parece até mais forte ainda do que o Grupo Clarim, que controla a televisão, internet, rádio, enfim, tem uma influência na política brasileira muito grande e na formação da opinião da nossa população. Então, nesse sentido, eu passaria a palavra para o professor Bernardo para que ele pudesse nos explicar como é que essas relações se dão, quer no plano econômico, com muitos efeitos sucessivos de semelhança e até de implicação de um país sobre o outro, e também agora assume Macri em meados de dezembro do ano passado, poucos meses depois, mas lá o Macri assumiu com uma eleição, está legitimado pelo menos por eleição, agora assume Temer com um programa muito semelhante ao de Macri, se bem que sem eleição. Como é que o senhor vê isso, professor Bernardo? Eu acho que você está bastante certo, ou seja, em geopolítica internacional, Argentina, Brasil e o resto de América Latina, especialmente América do Sul, tem como uma mesma agenda, ou seja, se pode falar que há similitudes políticas. É muito interessante fazer história comparada nesse sentido. Se você pega um pouco a história, especialmente século XX para frente, se dá com que estive Getúlio, depois estuve Perón. Processo golpe militar na Argentina, golpe militar em Brasil, golpe de toda a região. Golpe militar em Brasil, golpe militar na Argentina, em Chile. Ou seja, nesse sentido, é interessante ver como, mas acho que tem que ver com a política mundial isso, não? Ou seja, é o lugar que está destinado para nós, fornecedores de matéria-prima, temos que cuidar principalmente os recursos naturais. Agora, com o tema mídia que colocou Jorge, também acho muito importante, porque também na Argentina teve um papel central a mídia em todo o processo eleitoral do ano passado. E ainda hoje tem um papel central, porque é certo que o governo anterior Kirchner da Cristina Kirchner está com alguns problemas de corrupção. Mas se fala dessa corrupção e se fala muito pouco do Panama Papers, onde
Macri tem bastante problema ali também. Então, a grande mídia é neoliberal também lá. Sim, sem dúvida. E protege uns e ataca... É seletiva. Ou seja, é seletiva. Então, tema Panama Papers, que atinge a Macri, só o titular de dois jornais, 2 dias. O problema de Lázaro Báez, que tem que ver, porque era parceiro de Néstor Kirchner e estava, digamos, também tem algum negócio aí com Cristina, é de todos os dias. Ou seja, então, há trato desigual totalmente de problemática da corrupção. Então, aí se percebe seletividade. Além disso, acho que o governo kirchnerista tentou pôr limites. Aliás, o governo da Cristina Kirchner fez uma lei para a comunicação que foi muito elogiada, né? E que agora o Macri está revendo tudo, né? Mas não, é interessante, porque não mudou a lei. Lei de concessão, né? Criou instituições para que a lei perda totalmente sentido. Então, a lei sigue vigente, mas tudo o que se fez faz que a lei seja letra morta. Então, mas acho que o problema do kirchnerismo estive lá nesse momento que essa lei era muito importante, mas há aspectos dessa lei que não chegou a cumprimentar de uma maneira, de um jeito importante, como foi o 30% de orçamento que tinha que ter para instituições civis, instituições da sindicatos, organizações sociais. Então, esse foi um ponto que ficou muito fraco para o governo kirchnerista. Eu acho que se o governo nesse momento houvesse dado mais importância a todo esse 30% dos setores sociais, muitos deles, a grande maioria deles, que apoiavam ao governo de Kirchner por considerar um governo progressista e porque trouxe muitos benefícios para o trabalhador, para distintos setores sociais, então poderia haver surgido um contrapeso mais forte desde o social para a grande mídia neoliberal que temos, não? Mas acho que não haver conseguido dar força a este setor também lhe quitou a possibilidade de ter discursos alternativos mais desenvolvidos. Os veículos de comunicação da Argentina, a exemplo dos veículos de comunicação do Brasil, principalmente os veículos mais alternativos, eles sofrem com essa falta de recursos advindos da publicidade? Estão começando a sofrer, sim. E porque acaba beneficiando os grandes grupos, né? Lá no caso, o Clarín, que é um dos grandes grupos. O governo Macri tem que pagar o favor, ou seja, uma primeira questão é que isso, a poucos dias de assumir o presidente, começar a gerar espaços para que a lei de radiodifusão ficasse letra morta. Bernardo, deixa eu te perguntar, na Argentina, essa ideia do golpe que se dá no Brasil, né, que os grandes veículos de comunicação, principalmente a Globo e principalmente os partidos que não conseguiram vencer as eleições, eles odeiam essa palavra golpe por vários motivos, né? Na Argentina se fala que aqui houve ou está havendo um golpe via judiciário e via a mídia? Se você lê Clarín, não. Se você lê Página 12, sim. Ou seja, isso está muito claro. Tudo depende, tudo tem que ver com qual jornal ou qual canal de TV está você ou rádio está assistindo. Então, uma fala de um processo institucional, outra fala de golpe. Então, isso acho que para pôr
poder opinar de todo isto, tem que estar muito informado. A gente tem que estar muito informada. E há uma questão, quer dizer, essa disputa pela narrativa, né? Sim. Que ocorre aqui no Brasil também, com a entrada do Macri em funções, né, de presidente da República, ela se vê mais agravada porque aqueles jornalistas que têm uma opinião, um discurso, uma narrativa diferente do que o Macri e os meios de comunicação que o apoiam dizem, têm sido perseguidos no sentido de retirada de financiamento público, de publicidade, para os órgãos que empregam determinados jornalistas. Uhum. Porque aí os donos desses órgãos demitem esses jornalistas para poder manter os fundos que recebem das publicidades oficiais. Que acaba acontecendo no Brasil. Professor Jorge e o Bernardo, a gente está chegando ao final do programa, mas eu só queria, não sei se é possível a gente responder rapidinho. Primeiro, por que os sindicatos são fortes, muito fortes na Argentina em relação aos demais países da América Latina? Acho que tem vários fatores, mas que durante muito tempo foi sindicato único por atividade. Então, isso permitiu que não houvesse que o sindicalismo seja não ficasse dividido. Depois, outro elemento muito importante é que o sindicato tem a possibilidade de ter obra social, ou seja, o serviço de saúde por conta do sindicato e os recursos desse serviço de saúde está de desconto de parte do salário do trabalhador e vai para o serviço de saúde que está na condução do sindicato. Então, aí isso e também uma tradição de política sindical em muitos casos, não todos, não é a situação do sindicato a gente, mas a maioria sim, que tem afiliação obrigatória. E aí isso fortalece o sindicato. Fortalece. E quando não tem afiliação obrigatória, tem desconto da paritária obrigatória. Ou seja, de parte do salário que negocia, há um percentual que vai para o sindicato. Tá. Jorge, eu vou te fazer uma pergunta e eu sei que a tua resposta vai ser muito difícil, porque tu vai ter que dizer sim ou não, tá? Para a gente finalizar. A América Latina, ela tá ficando mais liberal? Tudo indica que, neste momento, há uma tendência a isso. Quer dizer, há uma resistência muito forte também na Venezuela, né? Houve até uma tentativa agora da oposição de fazer um referendo revogatório e que o governo disse que pelo menos esse ano não será possível. Na Bolívia foi feito um plebiscito para discutir se poderia ou não Evo Morales concorrer mais uma vez. O resultado do plebiscito foi que não. A eleição de Macri na Argentina, agora sem eleição, mas com esse processo ainda que ainda não terminou, assume um outro governo, não então é só o vice-presidente que está assumindo, é um outro governo. Então está ficando liberal. A tendência é essa, agora não podemos dizer que vai ser sempre assim, porque a política é muito dinâmica. Aliás, como você mora aqui no Brasil e infelizmente o Bernardo volta para a Argentina, eu vou ter que chamar você aqui para você explicar porque essas mudanças. Só uma questão, se dá tempo. Eu acho que está em crise o tempo dos liderazgos progressistas e agora é o tempo dos movimentos sociais progressistas. Ou seja, temos que ir para isso, porque se consolida o movimento social progressista, acho que o progressismo na América Latina vai seguir progredindo. Então, tá. Jorge, você já fica convocado, porque nós vamos fazer um programa só para fazer essa leitura política da América Latina. Tá? Bom, obrigado. Eu quero agradecer, então, a presença de vocês aqui no nosso programa. E chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer, mais uma vez, as presenças do historiador e sindicalista Bernardo Beltrán
e do professor de Políticas Mundial Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira, que falaram sobre política, economia e sindicalismo na Argentina e no Brasil. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.